Não estou aqui para convencer ninguém. Só preciso escrever isso. Desde que esse espelho apareceu na minha vida, algo mudou. Eu sei o que vi, sei o que eu vi. E sei onde estive. Meu nome não importa, mas escutem com atenção, porque talvez vocês vejam o reflexo também. Tudo começou quando Clara se mudou para o apartamento novo, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O lugar era antigo, mas charmoso, e o melhor, barato. O corretor apenas fez uma exigência estranha: não retirar o espelho do quarto principal. Segundo ele, fazia parte do contrato. Clara riu, achando que fosse alguma superstição boba. O espelho era enorme, de moldura escura entalhada com símbolos antigos. Tinha um ar elegante, mas algo nele incomodava. Não era só o estilo, era a forma como ele refletia. As imagens no espelho pareciam ligeiramente atrasadas, como se o reflexo estivesse um segundo atrás da realidade. Na primeira noite, Clara acordou com um barulho de vidro trincando. Acendeu a luz nada quebrado, mas o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado do outro lado. Ela limpou o vidro com a mão, e por um segundo, viu sua imagem sorrindo. Mesmo estando séria, os dias passaram, e Clara começou a notar coisas. Ao escovar os dentes, o reflexo dela piscava em momentos errados. Às vezes via alguém passando atrás de si, mas quando se virava, não havia nada. Achou que estava estressada, até a noite em que sonhou com um corredor cinza, infinito, sem janelas nem portas. No fim dele, havia um espelho idêntico ao do quarto. Ao se aproximar, viu que seu reflexo estava acorrentado do outro lado do vidro, tentando falar algo, mas as palavras eram sussurradas em uma língua que ela não conhecia. Acordou suando frio. O espelho estava coberto por uma leve névoa por dentro, como se houvesse alguém respirando lá. Foi quando começou a pesquisar e encontrou menções obscuras a 7 além. Em fóruns esquecidos lia relatos parecidos, espelhos que levavam para um outro lado, pessoas presas no reflexo, lugares onde o tempo e as leis da física eram distorcidos. Todas as histórias terminavam abruptamente. Alguns perfis estavam desativados, outros, deletados. Naquela noite, Clara decidiu gravar. Ligou o celular e apontou para o espelho. Por horas, nada aconteceu. Mas às 3h17 da madrugada, o reflexo do quarto mudou sozinho. A imagem do vídeo mostrava o quarto vazio, como se Clara não estivesse lá, embora ela estivesse bem em frente ao espelho. Assustada, olhou para o próprio reflexo, e então viu uma versão dela, pálida, com olhos completamente pretos, sorrindo do outro lado do vidro. Ela recuou, caiu, mas quando olhou novamente, o espelho refletia normalmente. No vídeo, a gravação travou na parte em que o reflexo sorri, travada, mas a imagem do sorriso nunca desaparece. A polícia entrou no apartamento após denúncia de vizinhos por forte cheiro de mofo. Tudo estava intacto. O espelho, limpo. Só um detalhe: no espelho, havia uma marca de mão do lado de dentro do vidro. O vídeo que ela gravou foi enviado anonimamente para um canal oculto do YouTube. Quem assiste diz que dias depois, começa a notar coisas no próprio espelho de casa, como pequenos atrasos e sorrisos errados. E sempre, às 3h17, algo sussurra do outro lado. 7 além de ver. Clara acordou deitada sobre um chão úmido e metálico. O ar era pesado. Não havia som, nem vento, nem passos, nem respiração. Apenas um zumbido grave constante, como se o próprio espaço estivesse vibrando. Ela se levantou. Estava no mesmo quarto, mas invertido. O espelho ainda estava na parede, mas agora ela via seu mundo do outro lado do seu apartamento. Iluminado, mas vazio. Quando tentou bater no vidro, sua mão afundou um pouco, como se tocasse água gelada sólida. O vidro, de dentro, era espesso como chumbo. Ao seu redor, tudo estava desbotado às cores mortas. A luz era cinza. Clara caminhou pelo corredor e viu outras portas, algumas com espelhos, outras com janelas cobertas de névoa. Em uma delas, viu um homem parado de costas. Quando se aproximou, ele virou o rosto lentamente. Era ela mesma, mas com olhos pretos, pele cinzenta e um sorriso que não terminava. A cópia sussurrou: "Ninguém sai de 7 além, sem deixar alguém no lugar." Clara fugiu. Correu por corredores que se esticavam, mudavam de forma. Era como andar dentro de um sonho ruim, onde as leis da física e do tempo não faziam sentido. Ela encontrou outras pessoas. Algumas estavam paradas, imóveis, encarando espelhos. Outras gritavam, mas sem som, presas em cômodos idênticos ao dela. Todas tinham olhos escuros, mas havia uma esperança. Num dos espelhos, uma rachadura. Clara encostou nele. Do outro lado, viu um quarto real, com uma adolescente arrumando caixas. Aparentemente, alguém novo havia se mudado para o apartamento. Era sua chance e Clara começou a bater no vidro. A garota não notava. Então, com o dedo, Clara escreveu no vidro embaçado: "Não olhe para o espelho. Fuja. Quebre o vidro." A menina parou, olhou, se aproximou. Tocou o espelho.
e por um segundo, elas se encararam. Tudo ficou escuro. Clara sentiu como se estivesse sendo sugada, despedaçada. Vozes gritavam em uma língua impossível. Quando abriu os olhos, estava no quarto. A luz do sol entrava pela janela. Estava de volta. O espelho ainda estava lá, e seu reflexo ainda tinha os olhos pretos. Desde que Clara voltou, o apartamento parecia o mesmo, mas ela não era mais. A comida não tinha gosto. Os sons pareciam abafados. As cores estavam sempre ligeiramente lavadas, como uma fotografia antiga. Ela começou a esquecer coisas simples, datas, nomes de amigos, até mesmo seu sobrenome. Às vezes acordava de madrugada de pé em frente ao espelho, sem lembrar como chegou ali. E havia algo pior. O reflexo, ele agora imitava perfeitamente, mas em certos momentos, piscava para ela. Às vezes sorria, sozinho. Uma noite, o reflexo sussurrou com os lábios, sem emitir som. Você está no lugar errado. A troca não foi completa. Clara tentava agir normalmente, voltou ao trabalho, mas os colegas diziam que ela parecia distante, fria. Um deles até comentou: você olha fixo demais, como se não tivesse mais aí. Então, começou a perceber os sinais. Pequenos portais se abrindo nos espelhos de banheiros públicos, vitrines à noite, poças de água escuras. Por segundos, via aquele mundo cinza, e vultos a observando. Ela entendeu finalmente. Não tinha voltado, ou talvez, Sete Além tivesse vindo com ela. O espelho quer alguém. Ele precisa de um substituto. Sete Além é uma prisão sem grades, mas com reflexos. Eu trouxe um pedaço de lá comigo. Às vezes sinto que a Clara verdadeira ainda está presa, e eu sou só o reflexo que escapou. Se alguém ler isso, não olhe direto no espelho. Não durante a noite. Não quando estiver sozinho, principalmente às 3h17. E sim, Clara ficou no apartamento. Mas ninguém sabe qual Clara.